Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Rufus Malfoy, uma poderosa Overlord que reinou suprema no jogo online X-Gate Online, né? E foi derrotada por heróis 200 anos após a sua queda. Um jogador acorda no corpo dela, no corpo da Rufus, no mundo real do jogo. Agora, como Rufus, ele/ela viaja por esse mundo, enfrentando a adoração excessiva e o medo daqueles ao seu redor, enquanto explora as consequências de sua morte, né? E busca respostas sobre o seu retorno. Estou falando de um último chefe selvagem apareceu. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico demais. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Dina, ela tinha se cansado de andar, né? Porque elas estavam andando já faz algum tempo, né? Elas tinham andado bastante e ela tinha se cansado de andar. Então ela pede que a Lufas crie um golem, né? Por quê? Porque seria bem mais fácil fazer o golem andar e elas em cima, que chegaria bem mais rápido. Então ela pede que ela crie um golem que possa levar elas bem mais rápido. E ela acaba criando meio que uma minivan, né? Ela acaba criando uma minivan onde ela tinha feito uma sala de estar, um banheiro com banheira. E aproveita que Ares é uma ovelha para usar a sua pelugem, né? A lã que ele produz, né? Que o Ares produz, no caso. Para fazer um colchão, um travesseiro e tudo mais, né? E ela coloca tudo dentro da van. Manda ele seguir viagem para sua tumba. Só que tinha chegado a noite, todo mundo estava cansado, né? O próprio Ares já começa a demonstrar um pouco de cansaço, né? Bocejando e tudo mais. Então elas decidem parar ali, num lugar um pouco mais seguro, para que ninguém pudesse achá-las. E aí a própria Dina sente que tinha algo ali, ou acaba descobrindo que ali tinha uma fonte termal. Chama Lufas para tomar banho. Né? Ela ia levar primeiro o Ares, só que o Ares era um garoto, ele não podia entrar com elas. Por quê? Porque ele tem um pingolim, né? Só que a Lufas, ela tinha um pouco de receio a isso. Por quê? Porque apesar dela ser uma personagem feminina e tudo mais, uma personagem de jogo um pouco mais feminina, quem estava dentro do corpo dela, né? Quem estava controlando ela, né? Quem era o jogador que tinha sido reencarnado dentro dela, né? Era um jogador masculino, não uma jogadora. Então ele ficou com um pouco de vergonha disso acontecer, porque ele nunca tinha visto uma mulher pelada. Então ele tenta resistir a isso, mas no fim ele acaba entrando, a própria Dina acaba amarrando seu próprio cabelo. E aí elas ficam assim, ela libera suas asas, né? E aí ela começa a olhar para Dina, só que ela não sente nada. Por quê? Porque ali dentro do corpo dela não tinha aquele órgão sexual masculino, né? Ali era um órgão sexual um pouco mais feminino, né? E ali ela não sentia nada, nem sinal de alguma coisa que ela sentisse pela Dina ao olhar o corpo dela nu, né? Então a própria Dina, ela acaba mostrando sapos, né? Ela acaba mostrando sapos que estavam brigando por uma mulher que estava ali, por uma sapa, por uma perereca, que estava ali naquele lugar, né? Só que como um ganhou, os outros dois, eles estavam sobrando. E por conta de quando sobra, esses sapos acabam mudando de gênero, acabam trocando de sexualidade, acabam trocando de gênero, né? E aí eles acabam ficando rosa e o outro sapo, né, que tinha sobrado também, acaba ficando com esse que trocou de gênero. E aí, mano, ela começa a imaginar coisas e simplesmente desiste dessa situação. E aí, né, elas voltam ali pra van e o Ares, para que o Ares pudesse ir lá tomar banho. Só que ele tava agindo bem mais feminino. Por quê? Porque ele tinha um cabelão e tudo mais, ele começa a agir um pouco mais feminino. E a Lufas acaba comentando isso. Ela fala. Ela acaba comentando isso. E aí elas finalmente continuam a viagem dela e chegam na área onde seria a tumba dela. Só que por conta que
as coisas que tinham dentro da tumba dela, armamentos e tudo, eram necessários para poder derrotar os demônios e tudo mais, e salvar aquele mundo, a maioria das pessoas, aventureiros, comerciantes e tudo mais, eles tinham meio que formado uma cidade em volta da tumba da Lufas. Né? Ela ficou completamente surpresa por existir uma cidade em volta da sua tumba e tudo mais, pois muitos aventureiros, como eu disse, tinham ido para lá para obter as armas da Lufa, mas a Libra, ela estava guardando tudo com unhas e dentes, né? Que era da sua mestra. E a equipe que tinha ido na frente, que tinha entrado na equipe e tudo mais, para obter informações, passar informações para o pessoal que estava do lado de fora. Só que acontece que eles tinham entrado e depois de uma semana, ou 2 ou 3 dias e tudo mais, as informações que essa equipe que tinha ido na frente para trazer essas informações tinha parado, tinha cessado essas informações. A Lufas, junto com Dina e Ares, elas entram ali dentro da tumba e tudo mais, né? Eles acabam se deparando com um golem que foi criado pela própria Lufas, né? Só que por conta que a presença da Dina, ela era muito fraca ao lado da Lufas ali dentro do castelo, o próprio golem acabou não reconhecendo a Dina e por isso ele acaba atacando ela. Mas alguns aventureiros que tinham entrado para ajudar, achando que elas não eram fortes o suficiente, mais fortes, que não eram fortes, aparecem e acabam levando meio que uma surra. A própria Lufas acaba pedindo pro Ares dar uma ajuda e tudo mais. O Ares destrói, manda o Golem para longe. E aí eles conversam, eles contam sobre eles, a própria Lufas acaba contando meio que uma desculpa para não dizer que é Lufas e tudo mais. E ali eles decidem falar, nós vamos ajudar vocês como guarda, só que a Dina, eles queriam recusar ajuda. A Dina não queria ajuda, né? Queria ajuda dos aventureiros que estavam querendo serem os guarda-costas, apesar da Lufas e do Ares serem super fortes, né? Porque eles eram super fortes, né? E ali dentro daquele momento, a equipe que tinha entrado para passar as informações, elas chegam ali no topo onde estava a Libra, que ao ouvir o nome da Lufas, ataca ele sem mais nem menos, eliminando todos de uma vez. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, ou o botão do sininho. Arigato e sayonara.